Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre um tema que é bastante importante, já que todos nós queremos envelhecer e viver mais com qualidade, e para isso iremos analisar um estudo que saiu bastante recente na Science, que se chama Taurine Deficiency as a Driver of Aging. Mas antes de entrarmos no Em estudo, português, como é que traduzirias isso? portanto, a deficiência taurina como um agente de envelhecimento, seria Exatamente, algo assim exatamente. do género. E isto é mesmo recente. Portanto, saiu este Exato, mês na revista exatamente. Science, que é uma das mais conceituadas revistas de Uhum. ciência. Exato. E antes de entrarmos e analisarmos o artigo, se calhar podemos discutir o que é o envelhecimento, como é que podemos definir isto como um fenómeno biológico e Sim. será que é algo natural ou será que é uma doença? Qual é que é a tua opinião sobre este tema polémico? Exatamente. Portanto, a visão clássica é que nós temos um período de desenvolvimento, não é? A partir da fertilização dos gametas, Uhum. o animal começa-se a desenvolver e chega a uma idade que supostamente se irá reproduzir, e a partir daí, depois dessa função biológica estar cumprida, há todo um decaimento da, do sistema, do animal, do corpo. Não é? Exato. Portanto, esta visão é uma trajetória tipo em U, não é? Em que há um desenvolvimento para chegar a um ponto, que é a capacidade reprodutiva, e depois, estando essa capacidade e essa função hum, alcançada, a partir daí começa a decair. Nos humanos, isto fica muito mais complicado, porque, sim senhora, temos este período de desenvolvimento para chegarmos à idade reprodutiva, mas devido às estratégias que os mamíferos desenvolvem, e mamíferos e aves também, de cuidados parentais, nós temos várias adaptações na nossa espécie que são únicas. Por exemplo, estamos agora a vir estou-me a lembrar de uma adaptação que é a adaptação da avó. Uhum. Okay? Nos outros primatas, quando uma fêmea deixa de estar em idade reprodutiva, deixa de conseguir ter filhos, morre, acabou a vida Uhum. dela. Nos humanos, não. Nós temos a menopausa e há uma série de adaptações fisiológicas e físicas que acontecem Uhum. no corpo das mulheres que as preparam para o papel de avó. Certo. Ou seja, cuidados parentais multigeracionais, portanto, já não é só cuidar dos nossos próprios filhos, é cuidar Uhum. dos filhos dos nossos filhos, e houve toda uma adaptação, se calhar um desenvolvimento, não é? Uma Uhum. continuação do desenvolvimento para que isso seja possível na nossa espécie. E, portanto, o que eu me questiono às vezes é até que ponto é que nós podemos continuar a aumentar este período de desenvolvimento enquanto adaptação Uhum. a passar cá mais tempo no planeta, cada Exato. indivíduo. Exato. Não é? Isso é uma visão de alguém que estuda Biologia de Desenvolvimento, como eu Uhum. estudei muitos anos. Há também a visão médica da coisa, não é? Que é, se calhar, o envelhecer nada mais é do que uma doença. As Exato. coisas começam a correr mal porque estamos a ser atacados por fatores externos portanto, se conseguirmos lidar com esses fatores e corrigir os danos que nos estão a ser Uhum. causados, não haveria razão para envelhecer. É, Exato. Exato. E se calhar muitos de vocês estão a ouvir agora, hoje em dia se fala sobre envelhecimento, o parâmetro normalmente estudado é o encurtamento dos telómeros. O que é que isto quer sim, dizer? Porque é que isto é ok. relevante enquanto. Então tenho que explicar primeiro um bocadinho de biologia Uhum. molecular e vou fazer aqui umas analogias que é o seguinte. Toda a gente já ouviu falar do ADN, Uhum. que é onde estão os nossos genes, é onde está a informação que nos permite construir o nosso corpo. Todas as nossas células têm o nosso ADN. E o ADN, a molécula em si do ADN, pode ser compreendida como duas fitinhas. Imagina que tens duas fitas e começas a enrolá-las nas pontas Uhum. com os dedos para elas ficarem bem entrelaçadas. O Uhum. ADN está altamente compactado, okay? Para Exato. poder caber dentro das células. O que é que acontece se nós estivermos a enrolar duas fitas, duas linhas, não é? Com a ponta dos dedos, e se alargarmos, elas desenrolam-se imediatamente. Uhum. Okay? Então os telómeros são como as tampinhas no fim Uhum. que seguram
o enrolamento da fita, ou por exemplo aquele pedacinho de plástico nos atacadores que impede que os atacadores comecem a desfazer. Portanto, é algo desse género. Os telómeros são estruturas que permitem não só que o DNA se desenrole por aí fora, mas também, por exemplo, que moléculas de ADN diferente não se comecem a colar umas nas outras. O ADN é muito pegajoso em termos moleculares, cola facilmente. Exato. Mas, normalmente dentro da célula está protegido por uma série de proteínas e está muito compactado, muito enrolado, muito organizadinho. Exato. Então aí faz muito sentido quando existe quando existe um encurtamento dos telómeros ou um dano nessa parte estrutural do cromossoma, que existam riscos oncogénicos, ou seja, que possam haver um risco maior de desenvolver cancro, por exemplo. Sim, mas há aqui outra coisa que eu não mencionei, que é o seguinte. As células, quando se dividem, não é? Os telómeros encurtam, porque parece que há um número finito de divisões que cada célula pode fazer. Pelo menos foi isso que se pensou durante muito tempo. E que os telómeros eram um marcador de quantas divisões a célula já tinha feito. Mas hoje em dia sabemos que existe telomerase, que consegue estender telómeros, e portanto, ativando certos programas genéticos, é possível manter as células a dividir mais vezes. Mas sim, o processo normal será que a célula divide aquele número que é suposto dividir, depois entra em senescência, que já não divide, certo. E já não está a funcionar bem, porque a cada divisão erros são acumulados, dano é acumulado, não é? A exposição ao meio ambiente, ao stress e aos meios internos, e a célula vai funcionando cada vez melhor, como um carro antigo, não é? Um motor, quando é novo, funciona tudo muito bem, mas com o passar do tempo começam-se a acumular poeiras e resíduos e óleos e coisas que vão tirando eficiência à máquina. E aqui mais uma vez uma analogia, não é? Porque uma célula é muito mais complexo do que todo um carro, mas a analogia do envelhecimento seria essa, é que acumula porcarias, certo. E tantas coisas deixam de funcionar tão bem. Portanto, a produção das proteínas começa a ficar deficiente, as proteínas deixam de ser tão ágeis, portanto, são mais ineficientes e tudo isso são os sinais de envelhecimento também. Exato. E pronto, dentro dessa ótica, o estudo que nós vamos falar hoje tenta estudar a suplementação de algo, como já mencionámos, a taurina, como potencialmente algo que pode abrandar esse processo de envelhecimento e ao mesmo tempo aumentar dois parâmetros, portanto, a esperança de vida, life expectancy, e healthy lifespan. Em português, não sei muito bem como traduzir este termo. Eu também pensei nisso, também não é fácil, mas a ideia que não interessa só nós vivemos mais anos, o que interessa é vivermos nos anos avançados com qualidade. Qualidade, exatamente. Portanto, o período de tempo em que vivemos com qualidade. Se conseguimos aumentar, é o health span, portanto, o período de tempo em que vivemos saudáveis. Exatamente. Seria algo desse género. Exato. E neste estudo e em estudos anteriores, investigadores repararam que a concentração de taurina vai diminuindo à medida que o organismo vai envelhecendo, e a grande questão era se isto é algo que, portanto, acelera o processo de envelhecimento ou se é algo que está simplesmente associado ao envelhecimento. Sim, isso é uma causa ou um efeito. Exato, causa ou efeito, exatamente. E isso é sempre uma das grandes perguntas da ciência e dificílimo de comprovar. Muito difícil de discernir. Exato. Mas antes, se calhar, de entrarmos por aí, ia-te perguntar o que é a taurina? Portanto, do que eu percebi, a taurina é um aminoácido, okay? Vem da cisteína, que é um aminoácido comum. O nosso corpo produz taurina, mas ela não está disponível em muitos alimentos. E eu penso que é considerado um nutriente semi-essencial. Portanto, se fosse essencial, quer dizer que nós não conseguimos produzir, temos que adquiri-lo através da dieta. Semi-essencial quer dizer que pode haver períodos da nossa vida em que nós não conseguimos produzi-lo e que tem que ser adquirido através da dieta, ou noutros períodos já não. Certo. Pode ser produzido pelo nosso corpo. No caso dos seres humanos, nós sabemos que os seres humanos conseguem produzir taurina. Exato. Até foi mencionado que, por exemplo, a seguir a um treino de resistência na fase aguda, existe um aumento na concentração de taurina, portanto, provavelmente exato, existe aí um mecanismo qualquer que esteja relacionado. Nós temos enzimas, e eles usam muito este conhecimento neste estudo, da via biosintética da taurina, por exemplo.
quando vamos ver alguns dos mutantes que eles usam noutras espécies, eles afetam a via de biossíntese da taurina para que o animal não consiga fazer taurina. Okay? Portanto, isso está bem estudado, muita do metabolismo neste sentido, e é uma questão antiga, no sentido de que há muitos anos, não é, que houve esta tendência para estudar o envelhecimento enquanto algo para ser resolvido. E há vários compostos que mostram muita promessa, não é? E às vezes aparecem nas notícias, que era há uns tempos era o resveratrol, é? Que estava no vinho tinto e que supostamente também levaria a rejuvenescimento. Infelizmente, as quantidades presentes no vinho não fazem efeito, não são suficientes. Portanto, há toda uma caça às moléculas, à fonte da juventude química que nos possa não é, pelo menos melhorar a qualidade de vida nos anos tardios, e eu penso que aqui a taurina é a mais recente encarnação desses esforços. Exato. A taurina em particular aparentemente é bastante importante na fase de desenvolvimento, ou seja, se houver uma deficiência da taurina nessa fase, as consequências podem ser bastante grandes a nível de desenvolvimento esquelético, de visão, nível hormonal, portanto, sim, parece também ter uma componente importante aí. Sim, é exatamente o que tu disseste. Se houver deficiências logo no início da vida do animal, o animal sai muito, muito debilitado. Exato. E aqui, neste estudo em particular, o desenho foi, portanto, em ratos, fêmeas e machos, e também em macacos, se não me engano. Exatamente. Mais coisas. Exato. E este estudo é o que se diz um tour de force, não é? São uma quantidade de autores enorme, várias instituições em vários sítios do mundo colaborar para produzir. Eu acho que a grande questão deles era: será que a taurina, lá está, como já referiste, é um sinal ou um causador de envelhecimento? E depois também o como. Ok? Algum conhecimento novo quanto a mecanismos possíveis de que a taurina possa estar, pela qual a taurina possa estar a funcionar para prevenir o envelhecimento. E eles foram usar quase todos os modelos de animais disponíveis. Pelo menos os mais comuns, acho que só faltou a mosca da fruta. Sim. Mas de resto usaram desde fungos unicelulares, que são as leveduras, Saccharomyces cerevisiae, invertebrados muito simples como são os nemátodas, que são coisas quase microscópicas, e depois os ratos, os macacos, peixes-zebra, humanos, e portanto se calhar vale a pena dizer porque é que isto faz sentido, não é? Porque a vida é toda uma família. E então nos animais somos um ramo especial, não é? Particular, digamos, da vida, e temos todos relações ancestrais. Nós temos ancestrais comuns mesmo com os fungos, não é? Há muitos milhões de anos houve um ancestral comum a mim e a um fungo, não é? É um grande tetra bis mega avô que nos deu. Portanto, é interessante procurar até que ponto é que algumas funções foram conservadas. Por outras palavras, quão antigo é este papel importante da taurina. E portanto, podemos começar a falar disso. Então, é que eles viram que, de facto, nas leveduras, não é? Que são estes tais fungos unicelulares, não tem o efeito que teve nas outras espécies todas. Exato. E isso aí depois acaba por ser uma questão interessante. Porque é que existe depois essa divergência, não é? Portanto, parece ser uma coisa mais dos animais, certo. Se calhar não partilhada com os fungos. Exato. Aqui vale a pena mencionar também a administração, de quanto é que eles suplementaram a taurina. Sim. Portanto, foram 1000 miligramas por quilo.
certo? Sim, Para, uma para grama, os, portanto. uma grama, exatamente. Houve vários protocolos, dependendo da experiência, eles fizeram alguns protocolos diferentes, dependendo dos animais, claro. E portanto, mas esse foi um bastante comum no estudo todo, que era um grama por quilo de massa corporal do animal. Exatamente, exatamente. Ah, em termos, nos ratos, por exemplo, que parece que foi, pronto, apesar de terem estudado vários animais, os ratos claramente foram uma das estrelas do espetáculo. Sim, Um, sim. E, por exemplo, nos ratos, em termos do lifespan, como abordámos, houve um aumento de 10 a 12%, Sim, é impressionante. que é impressionante, e em termos de esperança, life expectancy, esperança de vida, 18 a 25%. Sim. Eu acho que antes de entrarmos aqui nos detalhes das experiências e nos resultados, que são super interessantes, eu acho que vale a pena ver o que é que eles foram primeiro tentar estabelecer. Que era, os animais nascem com muita taurina, não é, no período de desenvolvimento, e ao longo da nossa vida parece que, tanto no ratinho, como no chimpanzé, como no ser humano, os níveis de taurina decaem. Okay? E este dado é muito importante, ou seja, isto é um indicador de que pelo menos os níveis de taurina acompanham o envelhecimento. Lá está, continuem abertos, são causa ou efeito, mas acompanha. E portanto isso é um bom ponto para começar. Então, se diminui ao longo da vida, se nós aumentarmos com essa suplementação que tu estás a dizer, o que é que acontece? E foi exatamente essa a primeira experiência, não é? E, e depois isso depende, não é? Como eles argumentam, dependendo do sistema que estamos a falar, dependendo a nível de órgãos, os efeitos vão ser diferentes. Portanto, existe um dose effect diferente para cada um destes sistemas, mas os efeitos diferem bastante Mas agora, desde... vamos dizer, eles viram em Sim, quase tudo, sim, não sim, é? sim. Existem aqui vários parâmetros que foram investigados. Portanto, eles... Eles foram ver os tecidos, vários tecidos diferentes, cérebro, fígado, sangue, e estás a dizer que teve efeitos diferentes conforme o tecido exatamente. que foi analisado. Sim, investigaram também a função mitocondrial, Sim. portanto, os telómeros também fizeram parte dessa investigação, Uhum. instabilidade genómica. Sim. Portanto, isso aí vale a pena referir então que é que são como é que hoje em dia se estuda envelhecimento, não é? Há sempre cada cientista, não é, tem o seu quintal. E então há aqui, penso que são 5 principais quintais de estudo de envelhecimento que, que são esses que tu estavas a referir. Exato, Não é? os hallmarks of aging, Sim. exatamente. Exatamente. E, uh, e obviamente, e pronto, existem diferenças, não é, em termos de significância para cada um destes. Uhum. Mas é interessante, ou seja, a suplementação de taurina ter um efeito tão abrangente nestas funções, mas também vale a pena mencionar que isto não são necessariamente parâmetros independentes, ou seja, se tu mexeres num, Claro. eventualmente estás também a mexer no outro. Portanto, é normal que exista este É, efeito assim mais abrangente. não é normal e em termos de investigação científica normalmente não é ideal. Tu queres encontrar uma coisa específica, um efeito específico. E eles foram ver estes tais hallmarks da, do envelhecimento e parecia que a taurina estava a ter efeito em todos, não é? Era a senescência das células, o dano do DNA, perfis de transcrição, por aí fora. E a taurina parecia estar a influenciar em tudo. Então eles foram ter que estudar cada um destes e ver como, que papel é que a taurina poderia estar a ter. Exato. Um resultado interessante que eles também tiveram foi na divergência entre o efeito da taurina em machos e fêmeas. Uhum. Porquê que será que existe, neste caso as fêmeas responderam mais à suplementação de Nos taurina? gatinhos. Exatamente, nos gatinhos. Portanto, viu-se que nas fêmeas, tanto o lifespan como o health span tinham uma diferença maior com os controlos do que nos machos. Metabolicamente, dar à luz, não é? É um
é um processo complicado. E daí haverem várias diferenças entre machos e fêmeas a níveis metabólicos, não é? Agora, o porquê de... Pois, ainda não foi investigado a 100%. Obviamente que existem diferenças hormonais também grandes, não é? Que depois acabam por ter um impacto Sim, em tudo. Em tudo. E pronto, e também, pelos vistos, a taurina aqui teve um impacto diferente, mas eu nem li nada que indicasse que eles também tenham ideia de porquê. Pode ser um dimorfismo sexual, se calhar. Eu não sei se isto é verdade nos ratinhos, mas, por exemplo, nos humanos, a tendência é que as fêmeas vivem mais tempo do que os machos. Portanto, pode estar relacionado com esse tipo de diferenças sexuais. Exato. Vale a pena fazer aqui um à parte para quem está a ouvir: taurina, Red Bull. Não achem beber Red Bull. Exato. Há uma melhor forma de suplementar taurina do que beber Red Bull, porque... Sim. Bom, nem é preciso suplementá-la. Porque, aliás, é interessante que é difícil de encontrar na comida. Portanto, eu fui à procura de ver, então, mas que comidas, não é? Porque eu não gosto de tanto assim, prefiro comer do que acrescentar pós. E fui à procura, e parece que é os animais do mar é que são os mais ricos em taurina. Portanto, polvos, ameixoas, então são os mais ricos. E depois é o peixe, depois é por aí fora, e tipo as plantas não têm quase nada. Portanto, o pessoal vegan, não é? Se calhar precisa, ou pode ser uma boa ideia de suplementar. Eu não vi nessa questão, nessa parte, se, portanto, a absorção de taurina é maximizada se juntares com outro componente. Por exemplo, estou a pensar na questão da creatina. A absorção de creatina é maximizada com a libertação de insulina. Portanto, se tu mostrares um carboidrato portanto, comes e depois tomas a creatina, o efeito da mesma é otimizado. Não sei se neste caso existe alguma ligação desse género, não investiguei. Não sei, eu penso que existem alguns estudos já feitos em humanos com taurina para condições de saúde específicas. Eles referem-se no artigo, alguns estudos antigos. Mas não... Sim, também não encontrei muito nesse aspecto, sim. É porque muitas vezes, para um dado suplemento, existe, ou seja, se tu misturares com outra coisa, vais ter um efeito mais acentuado. Estou-me a lembrar também, por exemplo, de suplementares magnésio e L-tianina, por exemplo. Se tomares os dois ao mesmo tempo, também estás a maximizar o efeito de cada um desses dois. Por isso é que eu prefiro os alimentos. Porque não é preciso estar a pensar nisso, porque a natureza já se encarregou. Não é? Por exemplo, se na primavera este fruto está disponível e este animal está disponível, se comes os dois, que são os da época, não é? Os frutos da época, não é? As comidas da época, que hoje em dia já não fazemos isso, nós comemos a mesma comida o ano inteiro, sem atenção nenhuma à época, e o que eu acho que é prejudicial a vários níveis. Mas a natureza encarregou-se dos nutrientes a funcionar, e mais ainda, eu sou da opinião de que as tradições culinárias também foram percebendo isso, não é? Este alimento nós temos que cozinhar, este podemos comer cru, este come-se com isto, com aquilo, não é? A sopa mete-se um bocado de ossos de animais para os vegetais irem melhor, para as vitaminas serem mais bem absorvidas, por aí adiante. Portanto, daí eu favorecer mais eu encontrar alimentos do que propriamente a suplementação direta, mas não tem problema nenhum com a suplementação. Então, vitamina C e vitamina D no inverno, portanto. Exato. Sim. Em termos de resultados também, os macacos registaram melhorias em vários parâmetros que já mencionámos antes, mas não tanto, por exemplo, como os ratinhos. Exatamente, os resultados não foram tão dramáticos. O que é que poderá explicar esta diferença? Porque, obviamente, para muitos estudos, por vezes temos resultados fantásticos em ratinhos, mas depois, quando passamos
para o humano ou mesmo para o macaco não temos esse mesmo nível de... Pronto, porque é tal coisa, apesar de estarmos todos relacionados na grande árvore da vida, há diferenças. E, e também foi importante eles explorarem estes vários modelos animais para perceberem o que é igual e o que é diferente, e isso vai permitir-nos estudar certa parte do problema num modelo animal porque é mais parecido com o humano. E às vezes pode não ser o mais óbvio, por exemplo, às vezes pode ser o tal nemátoda que, agora vou inventar um bocado, mas que, por exemplo, o efeito da tradução de proteínas, que é um dos efeitos que a taurina tem, de melhorar a qualidade da tradução das proteínas, está mais parecido com o do humano no nemátoda do que no chimpanzé. Seria estranho, porque o chimpanzé é muito mais próximo do ser humano. Mas pode acontecer, a biologia tem destas coisas às vezes. E portanto é muito mais conveniente estudar um nemátoda do que estudar um primata, não é? Sim. E eles, mais ainda, eles estudaram a todos os níveis. Eles também estudaram culturas de células só. Portanto, eles foram mesmo tentar bater os níveis todos de complexidade, tentar encontrar mecanismo. Encontraram alguns, eu acho que vale a pena, que foi o que eu referi ainda agora, que é esta tal questão da tradução, porque pronto, o dogma central da biologia é que o ADN produz um intermediário que é o ARN, que vai produzir as proteínas, muito simplificadamente. Okay? Portanto, há um fluxo de informação e as proteínas é quem realmente são as estruturas e os trabalhadores das células. E com a idade, estas estruturas, estes trabalhadores, quando são produzidos, já não são produzidos com a mesma qualidade. E há vários mecanismos de controle de qualidade no próprio processo da tradução. Portanto, do ADN para o ARN é a translação, do ARN para a proteína é a tradução. E, portanto, neste processo de tradução há vários mecanismos de controle de qualidade. E parece que a taurina tem um papel preponderante aqui num tipo de mecanismo de controle de qualidade de produção de proteínas. O que faz sentido que se a taurina está mais escassa quando o animal é mais velho, o controle de qualidade das proteínas vai um bocado abaixo. Não é? E o suplementando é um dos mecanismos. Eles também investigaram componentes comportamentais, como por exemplo a ansiedade e a depressão, e também registaram algum efeito nessa componente. Registaram efeitos interessantes em Exato. ratinhos, ok? Portanto, são modelos, quando falamos em ansiedade e depressão, são modelos de ansiedade e depressão. E não foi... Exatamente, e portanto, porque o que é uma depressão? É um animal se calhar não se mexer muito. O que é uma ansiedade? Se calhar é ele não querer sair de sítios protegidos. Não explorar, exatamente. E eles viram, exatamente, a ansiedade, viram a depressão, mas viram também a coordenação neuromuscular, que também estava melhorada. Nas fêmeas, muito importante, a condição do esqueleto, portanto, osteoporose, e isso afeta muito as fêmeas. E eles viram que esta suplementação não é, resolvia o problema. Portanto, os animais suplementados com taurina tinham ossos mais rijos em idades mais avançadas. A coordenação neuromuscular estava melhorada e estes comportamentos de tipo de ansiedade e de depressão estavam diminuídos. E a memória também estava melhorada. Eles também fizeram testes de memória nos ratinhos para ver que também é importante, que é o que nós associamos, não é? Com a idade avançada. Temos menos vontade de nos mexer, temos menos vontade de ver coisas novas e não nos lembramos também das coisas recentes. Não é? Portanto, é impressionante, mais uma vez, que um aminoácido possa estar a ter um efeito tão abrangente. E não fica por aqui. Foram ver também o metabolismo da glucose, não é? Nós temos o diabetes enquanto uma das Sim, está a subir bastante, É o sedentarismo, não é mais nada para mim, não é? E claro, a nossa comida, sim, a nossa comida também não ajuda. Mas o grande fator para mim é o sedentarismo. E também foram ver
que, lá está, também viram que essa suplementação com taurina também melhorava o metabolismo da glucose, dos açúcares, portanto poderá ter algum efeito protetor contra a diabetes. De facto, é incrível mesmo a quantidade de efeitos diferentes que esta suplementação teve neste modelo animal em particular. Nos humanos, obviamente também tiveram alguns resultados positivos, não tão entusiasmantes, claro, como o ratinho, mas existe alguma coisa ali, existe de facto. Sim. Eles viram principalmente duas coisas. É um estudo de associação, okay? Portanto, foram tentar compreender se havia alguma associação, portanto, correlação entre algumas condições não é, de doença, digamos, ou de mal-estar, com os níveis de taurina desses indivíduos. E taurina, não só, e taurina e seus metabolitos, portanto, outros compostos relacionados com a taurina, que são derivados da taurina também. E viram que sim, que havia uma anti-relação muito forte, não é? Portanto, as pessoas que tinham estas doenças, e são muitas, não é? Colesterol, ter obesidade abdominal, obesidade, diabetes, doenças do tipo do fígado, muitas coisas. Foram ver várias condições e surgiu esta anti-relação, não é? Portanto, quanto mais baixos os níveis de taurina, mais as pessoas tinham estas condições. Isto é um estudo associativo, não é? Não quer dizer que pode ser coincidência as duas coisas estarem... Sim, portanto, falta ver se há um mecanismo. E eu penso que um dos grandes contributos deste estudo é realmente criar interesse suficiente para agora se fazerem estudos em humanos a sério. Porque, pelos vistos, a taurina tem um perfil tóxico super seguro, ou seja, não parece ser nada adversa. Porque há muitos anos que já se fazem estudos com taurina, mas este estudo vem demonstrar, vale a pena repetir se calhar, que afeta o envelhecimento em todas as suas manifestações que as pessoas estudam. E eles viram aqui, não é? Portanto, isso foi uma coisa que eles fizeram, foi este estudo de associação. E outra coisa que nós sabemos, não é, que é o principal método de anti-envelhecimento que a ciência moderna descobriu, entre aspas, não é? Que não descobriu, que os antigos já sabiam isso há muito tempo, que é o exercício físico. Exato. Que é a única coisa que nós sabemos que é garantidamente retarda o envelhecimento e mantém o corpo, a mente e o espírito tudo a funcionar melhor. E eles então foram ver, então será que exercício físico, porque o exercício físico também combate o envelhecimento em todas as manifestações de envelhecimento, desde as células senescentes ao dano do DNA, à replicação dos telómeros, por aí fora. E eles então foram ver, duas coisas que estão a ter efeito em todo lado, será que estão relacionadas? E viram que sim, não é? Como tu já referiste, que depois de um exercício, de um regime de exercício, imediatamente a seguir no sangue, a concentração de taurina aumenta. Exatamente. Portanto, isto é uma pista muito, muito aliciante, não é? Para um dia não ser preciso fazer exercício físico e haver uma pílula que dá os mesmos efeitos. Exato. Que a comunidade farmacêutica e médica anda à procura disso desde sempre, que é o elixir da juventude. Exato. Não é? Sem esforço. Infelizmente penso que estamos longe, mas a taurina é um passo nessa direção. Eu aí sou sempre um pouco cético, no sentido que acho que a parte da experiência, não é? Acho que é essencial, porque na minha opinião, parte dos benefícios que derivam do exercício físico vem da adversidade, ou seja, tu depois de uma zona de desconforto, de diz correr, não te apetece ir correr, mas vais correr na mesma, isso quase que abre-te uma porta para conseguires fazer outras coisas que não te apetece fazer. Estás a falar de resiliência mental. Exato, exatamente. Mas sem dúvida, eu acho que se lançarem um comprimido, muita gente vai sair do ginásio e vai ficar por ali, exato. E taurina e ficam por ali. Exato. Portanto, eu penso que a nossa tecnologia, a tendência tem sido sempre essa. Conforto. Exatamente. Até mesmo nos psicadélicos, agora fala-se muito de tentar replicar os efeitos do psicadélico sem teres a experiência psicadélica.
Portanto, também existe, estamos a tentar retirar a experiência subjetiva dos efeitos, não é? A ciência tenta ser muito objetiva, sempre. Nós queremos que o antibiótico funcione, quer tu acredites, quer não, não é? E para isso, outros tipos de medicina só funcionam se tu acreditares, não é? E portanto, eles, cara, toda a nossa civilização, não é? Isto é mais uma corrida contra o tempo para alcançar a imortalidade. Não é? Que não é? Agora para fazer aqui, não é? O nosso podcast chama-se Espiritualidade Secular, portanto, fazer aqui uma referência bíblica no Gênesis. Há uma passagem que eu sempre achei curiosíssima, que é, e depois está no plural, na tradução em português que eu li na altura, eu acho que foi há muitos anos adolescente, mas nunca mais me esqueci, que é, o Adão e a Eva comem da árvore do conhecimento, e então os anjos decidem expulsá-los antes que eles comam da árvore da vida. Porque havia outro, não chega só o conhecimento, pois é preciso também, para ser igual, e se tornariam igual aos anjos ou aos deuses ou não é? Aos outros seres superiores que por ali andavam. E isto somos nós a cada vez mais próximo a dar uma dentada no fruto da árvore da vida. Já temos a do conhecimento e estamos a usá-la para chegar à outra. Exato, não é? Sim, qualquer dia vamos, não sei se será possível, não é? Mas se nós conseguimos resolver este problema da morte, ao mesmo tempo eu acho que vamos estar a perder as lições da mortalidade. Eu acho que ao pensarmos na nossa própria mortalidade conseguimos quase tocar no divino, entre aspas, e retirar ilações e significado que se não tivéssemos essa barreira não sei se teríamos. Sim, os gregos trataram muito esse problema, não é? Eles diziam que os deuses invejavam os humanos justamente pela mortalidade. Porque tornava a vida mais intensa e com mais significado. Mas pronto, depois há não é? Aqui a grande motivação é as pressões societais, não é? Nas sociedades avançadas estamos cada vez mais envelhecidos. Portanto, queremos que estas pessoas que somos nós, não é? Vivam com qualidade, já que estamos a viver mais tempo e não estamos a fazer tantos bebés. E pronto, isso gera vários problemas, mas não sei se realmente a longevidade é a solução, porque depois também haverá quem é que tem acesso a isto, quem é que não Pois, tem. Não é? sim, há um problema ético sem dúvida por trás desta componente toda. Apesar de eu acho que já está presente em certos tipos de doenças, normalmente nas mais complicadas, claramente as discrepâncias económicas vão ditar o outcome dessa situação. Sim. Ou seja, nós já temos de certa forma um proto-problema nesse aspecto, que obviamente caso à medida que isto vamos desenvolvendo estas tecnologias e terapêuticas que aumentam de facto a nossa longevidade, e sim de tornar-se-á mais evidente. Sim. Mais evidente. E as assimetrias sociais. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. É complexo. Exato, portanto os filósofos morais vão sem dúvida ter empregos. Exatamente. Falta cada vez mais. Exato. Com a ciência a acelerar da maneira que está em campos tão diversos, precisamos realmente de pensamento que estruture isto, porque lá está, o produto tecnológico não tem, há quem discorde, mas não tem um valor inerentemente moral, não é? A eletricidade pode ser boa e pode ser má, depende do uso que lhe dás. Mas se nós não temos moral nenhuma para guiar a nossa tecnologia, a tendência é para fazer asneira, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Os desafios éticos vamos ter no futuro já começam, por exemplo, na questão mesmo da inteligência artificial. Temos um dos maiores investigadores na área, o Max Tegmark, já a apelar aos governos para abrandarem esta evolução, porque eles próprios que estão por trás nas primeiras linhas não percebem o que é que está a acontecer. Há uma caixa negra por trás no código que é um bocado assustadora, porque não sabes o que é que pode sair dali. E, portanto, sem dúvida, temos agora vários desafios e o que muita gente diz é que não é uma questão de haver meio termo, ou isto vai correr muito, muito bem ou vai correr muito, muito mal. Pois, exato, ninguém sabe. Eu penso que é a tal coisa da singularidade, ninguém consegue prever o futuro. Seguimos, o que é que acontece, não sabemos o impacto que isto vai ter. Eu sou sempre otimista, tenho fé que vai correr bem.
Mas às vezes é preciso passar por períodos, não é, mais complicados. Sem dúvida, sem dúvida. E pronto, eu acho que de forma geral conseguimos tocar aqui no artigo. Sim, podemos resumir um bocado então outra vez, que é, pelos vistos, a taurina diminui, o conteúdo de taurina no corpo do animal, não é? Diminui com a idade, os seres humanos também, e isso parece estar relacionado com o envelhecimento, pois suplementar taurina, ou seja, desacelerar essa diminuição da taurina no corpo do animal, parece reverter alguns efeitos do envelhecimento. Portanto, assim, muito sumarizado, foi isto que foi descoberto. E pronto, eles foram à procura de mecanismos moleculares e celulares e subcelulares e viram que de facto todos os mecanismos de envelhecimento que nós conhecemos são impactados pela suplementação de taurina, num bom sentido. Que deficiências de taurina levam a condições muito graves em vários animais e que o exercício físico realmente é a chave para a longevidade, se calhar através da taurina. Exato, não há como fugir. Exatamente. Exato, é isso. Eu acho que para quem também estiver interessado na área da longevidade, há um canal interessante que é do Brian Johnson, ele tem uma empresa que é a Blueprint. Okay. Ele é uma cobaia, ele próprio decidiu dedicar a vida dele a ser sujeito a vários protocolos e acho que é interessante para quem estiver interessado ver. Ele tem uma página com este tema da longevidade. À procura Exato. do elixir da juventude. Exato, ou seja, ele está a tentar diminuir portanto, o envelhecimento que ele tem. Por exemplo, ele conseguiu diminuir para 0,69. Em vez de estar a envelhecer um ano cada ano, envelhece 0,69. Ele está a trabalhar com essas métricas. Ok, portanto faz o tracking portanto segue a sua idade cronológica e os seus marcadores biológicos e compara com a população para dizer se está a envelhecer. Exatamente. Okay, e é um projeto bastante interessante, às vezes parece algo distópico porque parece uma sociedade futura onde tudo é extremamente controlado. Sim, exato, é milimetricamente controlado, mas é interessante, ele tem o site dele onde tem os protocolos todos, suplementos, e aquilo são 200 suplementos para aí, não sei, mas mas é interessante, é um projeto que está agora a decorrer e caso estejam interessados também, nós podemos meter o link caso queiram ver. Exato. E como sempre, se gostaram ponham like, se nos têm seguido ponham subscribe, se tiverem comentários, questões, perguntas, correções, que podemos ter interpretado aqui alguma coisa mal no estudo, ponham nos comentários, nós respondemos. Exatamente. E acho que é isso. Muito obrigado por nos verem e estamos cá para outra. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.